25 de março de 1943. 4 horas e 40 minutos da manhã. O Atlântico Norte está coberto por uma neblina grossa e gelada. A bordo do destroyer HMS Starling, o capitão Frederick John Walker observa o radar em silêncio. O vento uiva sobre o convés. Cada onda parece ameaçar devorar a embarcação. O rádio em sua mão range com estática. Contato por sonar abaixo da superfície. Os marinheiros agarram seus casacos, os olhos arrancados do sono pelo grito de alerta. Uma sombra densa se move sobre o casco. A algum lugar ali, invisível, um U-boat de Dönitz segue em silêncio predador. O comboio de 30 cargueiros segue à frente, levando tanques, alimentos e esperança para Londres. O inimigo? Quase impossível de detectar a olho nu, mas o capitão sabe que não luta sozinho. Em salas escondidas em Londres, matemáticos trabalham noite e dia atrás de equações, colunas, padrões, previsões. No sentido literal da palavra, colocam vida ou morte no papel. Você quase escuta os motores germânicos rodando sob essas águas, sentindo o suspense na pele enquanto cada navio avançava cego pelas profundezas. Desde o começo da guerra, o Atlântico era visto como um campo de caça dos U-boats. Em 24 meses, centenas de mercantes afundados, milhares de vidas perdidas. Os métodos clássicos já não bastavam. Marujos sabiam, as decisões tomadas em terra firme poderiam significar o fim ou a salvação em alto mar. No centro desse drama surge o nome de Patrick Blackett, ex-oficial da Marinha Real, radical em seus métodos, inquieto, visionário. Blackett não buscava medalhas, queria respostas. Ele convoca engenheiros, físicos e estatísticos para seu centro em Whitehall, Londres. Equipes se reúnem em salas fechadas, cercadas por mapas, cálculos e o cheiro de café frio. Uma pergunta ecoa: como salvar mais navios usando pura lógica, números e estratégia? De um lado, submarinos alemães como o U-47 de Günther Prien, rápidos, silenciosos, eficientes. Do outro, comboios aliados protegidos por navios de escolta, que até então dependiam de sorte e intuição. Os relatórios chegam, longitude, latitude, hora dos ataques. Tudo é anotado por mãos frenéticas, cada detalhe se torna uma peça num quebra-cabeça mortal. Vocês, como espectadores, sentem o peso da urgência. É uma corrida contra o tempo, entre a matemática fria e a morte vinda das profundezas. No final desta noite, apenas as equações darão esperança ao comandante Walker. A pergunta avança: como números, fórmulas e cálculos podem vencer lobos do mar? Prontos para descobrir as primeiras pistas que viraram a maré? O dia nasce pálido sobre Londres, os sinos tocam ao longe. Em uma sala escura, repleta de pilhas de relatórios encadernados, Patrick Blackett olha para tabelas de horas, nomes de navios e pontos vermelhos em mapas do Atlântico. O ar está pesado com aroma metálico de tinta e medo. Físicos e estatísticos cruzam dados, murmuram cálculos, anotam padrões que parecem invisíveis para olhos destreinados. Não são soldados, mas lutam pelo próprio lado da guerra. O silêncio e a concentração criam uma atmosfera quase sagrada, onde cada cálculo pode equivaler a centenas de vidas salvas. O conceito-chave é brutalmente simples. Não se trata apenas de caçar submarinos, mas de não ser caçado. Para isso, Blackett e sua equipe começam a analisar cada naufrágio. Hora do ataque, distância dos navios de escolta, tipo de formação de comboio. Descobrem, por exemplo, que aumentar de 5 para 7 navios de escolta pode reduzir pela metade as perdas em certas rotas. O uso de radares e sonares, até então subutilizados, torna-se vital no novo plano. Ao serem integrados na decisão de posicionamento das embarcações, cada escolta se transforma em um guardião matemático das rotas críticas. Blackett sugere formações de comboio inéditas em linhas quebradas que confundem tanto a mira dos torpedos quanto cálculos dos capitães de U-boats. Testes mostram que navios com velocidade acima de 15 nós têm até 3 vezes mais chance de sobreviver. Tudo passa a ser calculado. Tempo ideal entre comboios, melhores horários de navegação, distância ótima para a detecção de submarinos. Até o uso de lanternas à noite e do eco de explosões de cargas de profundidade é reavaliado pelos analistas.
Enquanto a estatística operacional ganha força, comandantes como Walker começam a confiar cada vez mais nos invisíveis. Mensagens codificadas cruzam o Atlântico. Aumentem a distância entre navios, mudem o padrão de escolta, rodem em zigue-zague. O tempo de resposta entre ataques e mudanças táticas diminui de semanas para horas. A dúvida paira: será que a matemática poderá realmente superar o instinto dos lobos do mar? O público percebe, algo está mudando nas águas, na mentalidade, nas estratégias. E você, já imaginou que um número poderia significar a diferença entre vida e morte? No final desta etapa, a esperança cresce e também a responsabilidade. Cada decisão tomada ali pode afetar literalmente milhares de marinheiros. Comente. Qual fato, cálculo ou personagem te deixou mais impressionado até agora? Não esqueça de se inscrever para apoiar a série de curiosidades e histórias reais da Segunda Guerra Mundial. Qual ideia da ciência te surpreendeu nesse avanço? 5 de junho de 1943. Céu coberto, o Atlântico Norte parece um vasto tabuleiro de xadrez. Os marinheiros arregalam os olhos ao verem explosões no horizonte, um sinal claro de cargueiros que agora lutam pelos próprios destinos com táticas aprendidas na noite anterior. Dentro do HMS Starling, a equipe monitora cada pulso do sonar, calculando a distância ideal antes de lançar cargas de profundidade. Como um maestro guiando uma sinfonia de aço e pólvora, o capitão Walker aplica cada fórmula de Blackett: separação de formações, horários monitorados e escoltas trocadas em locais improváveis. No mesmo instante, em um bunker em Berlim, Karl Donitz observa mapas e listas de submarinos perdidos. O choque é imediato. Os U-boats que antes caçavam livremente agora desaparecem em sequências alarmantes, 4 em uma semana, mais 6 na semana seguinte. O orgulho da Kriegsmarine começa a ruir. Oficialmente, não há sabotagem. O inimigo invisível é a pura lógica operacional. A matemática se torna o pesadelo alemão, cada comboio aliado menos vulnerável, cada submarino mais exposto. Do outro lado do oceano, a confiança dos aliados se fortalece. Cartas e diários de marinheiros narram comoventes relatos de esperança. Hoje, os cálculos nos salvaram. A matemática está do nosso lado. No centro de Whitehall, Blackett e seus colegas não recebem medalhas, mas cada mensagem recebida ecoa como uma vitória pessoal. A ciência se transforma em escudo. A guerra intelectual se mostra tão brutal quanto qualquer combate físico. O público vê essa revolota. O Atlântico, antes temido como cemitério de navios, agora se transforma no cemitério de submarinos. A dúvida, no entanto, permanece. O que aconteceria se os alemães adaptassem suas próprias estratégias matemáticas? O suspense cresce. As peças continuam se mover no tabuleiro das águas. Qual será a próxima arma secreta? O jogo está longe de acabar. Outubro de 1943. Uma manhã fria em Londres. O clima é de expectativa silenciosa. Blackett caminha pelos corredores do War Office, carregando um envelope repleto de gráficas e relatórios. Em suas mãos, os resultados dos últimos 6 meses. Taxas de afundamento caindo. Comboios chegando intactos. Números que conseguem transmitir alívio onde antes reinava o terror. Oficiais britânicos, antes relutantes, agora consultam os matemáticos antes de cada missão. O invisível torna-se indispensável. A lógica misteriosa protege as rotas para a vitória. Ecos dessa revolução alcançam até Washington. Analistas americanos adaptam métodos estatísticos de Blackett e seus colegas, com foco especial em táticas anti-submarino e uso de tecnologia de rádio e radar. O mundo militar, tradicionalmente guiado pela bravura individual, precisa reconhecer a ascensão de uma nova arma: a inteligência coletiva, feita de cérebros, não de espadas. As salas de guerra, antes marcadas pelo cheiro de pólvora e couro, agora se misturam ao odor de papel, café e grafite. É a era dos calculistas, dos estrategistas, dos cientistas guerreiros. A guerra no Atlântico muda para sempre. O número de submarinos afundados cresce mês a mês, enquanto comboios aliados cruzam o oceano com mais segurança. Um relatório confidencial, lido por Churchill, resume o impacto. A estatística operacional salvou milhares de toneladas de suprimentos e incontáveis vidas. Patrick Blackett assiste discretamente à vitória de sua equipe. Um triunfo sem disparos, mas cheio de consequências. No pós-guerra, Blackett recebe o Prêmio Nobel, mas sua maior conquista não está nas medalhas. O legado do invisível é sentido por gerações. Cada avião, navio e estratégia será moldada pela lógica da ciência aplicada.
O Atlântico já não é apenas um palco de batalhas, torna-se símbolo da inteligência, da coragem quieta e da força dos números contra o caos. Mas fica uma pergunta para você, espectador. Em quais guerras invisíveis a matemática ainda pode transformar o nosso mundo? A história mostra que, mesmo longe dos holofotes, mentes geniais podem mudar o rumo de uma era. Aguarde! Há muito mais mistérios esperando nas linhas silenciosas dos relatórios históricos.